Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Repetindo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Essa sensibilidade aqui é a sensibilidade do Espírito. É aquela mesma que faz a gente, por um tempo, não ter
aquele temor que nos leva a não ter restrição com algumas coisas. Não! Aquela história do não é bem assim. Nunca começa, né, com uma coisa grave, nunca começa com uma obra terrível, nunca começa a queda de uma pessoa, né, a perda completa da sensibilidade, nunca começa com uma atitude drástica. Não. Começa com um questionamento, começa com uma conversa dessa astúcia, dessa esperteza. A gente não pode esquecer nunca que foi Jesus quem citou a parábola do joio e do trigo. Lembra do joio e do trigo? Onde estava o joio? No meio do trigo, junto com o trigo. Ele se entrelaçava no trigo. E assim, tem a maneira de tirar o joio. Não é a qualquer momento, mas você tem que saber que o joio está ali. É um trabalho a mais que você vai ter. Está entendendo? Não dá para ignorar que o joio está ali. Não, deixa, não. Deixa agora, porque se eu tirar o joio, eu tiro junto o trigo. Mas na hora de eu fazer separação, depois de colher ambos, um vai servir para alimento. O outro vai servir para ser queimado. Então, a gente não pode esquecer. A gente não pode se iludir também. Pensar, por exemplo, que todo mundo que está na igreja é bom. Que todo mundo tem o mesmo propósito. Se você dissesse assim, nem todo mundo é de Deus. Não, todo mundo é de Deus, porque todo mundo foi criado por Deus. Deus não criou ninguém para ir para o inferno, mas nem todo mundo obedece a Deus. Está entendendo? Qualquer pessoa que está aqui agora, pode ser a pior. A pessoa pode ter cometido um crime hoje, se ela crer que tem salvação para ela. Não tem impunidade para ela, tem salvação. O preço pode ser muito caro, mas tem. Pode ser que ela nunca mais tenha algumas coisas na vida, mas tem salvação. A gente tem, não é nem parábola, né, a história daquele malfeitor que no final ele até tripudiou de Jesus no começo. Mas depois, no final, ele acabou se arrependendo e perguntou para Jesus, né, pediu para se lembrar dele. Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O que mostra que se a pessoa se arrepende, ela tem chance. Agora, a Bíblia está dizendo para a gente não ser levado. Né? É para crescer no Senhor. Tem gente que chega na igreja e cresce na amizade, cresce nos negócios, cresce na vaidade. A igreja pode ser para cada pessoa uma referência diferente. E a gente precisa estar atento se o que está acontecendo conosco é o que está escrito aqui no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Porque assim, na igreja você pode chegar e você pode pegar uma pessoa como uma referência de várias coisas. Inclusive uma pessoa que é referência em Cristo. Mas você pode pegar a referência de tudo que essa pessoa representa, menos a referência dela de Cristo.
Por exemplo, tem gente que chega na igreja e vê um testemunho de uma pessoa que chegou na igreja pobre, que não tinha condição financeira para, às vezes, comprar uma cesta básica, que dependia da ajuda e do apoio de pessoas, inclusive da igreja. E aí a pessoa, ela prosperou financeiramente. Ela, enfim, praticou princípios e entrou, né, no gozo do Senhor, cumprindo com a palavra, obedecendo, e aí cresceu financeiramente. Eu não consigo entender. Isso acontece, infelizmente. Eu não consigo entender. Uma pessoa chega na igreja, ela vê que tem gente que tem um radar para isso, né? A pessoa, não é difícil também, né? A pessoa vai ver a roupa que a pessoa está usando, vai ouvir um testemunho dela, talvez vai ver o carro dela, talvez conheceu ela lá fora no mundo e viu alguns resultados dela. Aí a pessoa ela vê aquela imagem que já está dentro dela, né? Aquilo que para ela é uma referência de dinheiro, e ela aproxima dessa pessoa. E ela vai querer tirar proveito dessa pessoa, né? Ou vai querer um dinheiro emprestado, ou vai querer um emprego, ou vai querer uma ajuda, ou vai querer estar perto para, de alguma maneira, acabar sendo beneficiado. Eu não consigo entender isso. Da pessoa, ela se submeter a pegar aquela esmola. Sabe, vai que uma hora me ajuda, me dá alguma coisa, me favorece, me apoia em algo, me dá algo. Você vai dizer, aquela pessoa está sendo uma referência? Aquela pessoa rica, que cresceu, prosperou, está sendo uma referência? Tá ou não está? Sim. Mas não a referência que tem que ser. Isso não depende da pessoa, depende de quem olha para ela. Porque eu posso, sim, chegar perto dela e imaginar, ela pode me dar alguma coisa, pode me ajudar, pode me apoiar, pode. Mas se ela, a referência que ela deveria ser se ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, deixa eu ver qual foi a base, qual foi a receita que ela usou. E ela vai descobrir Cristo. Ela vai descobrir obediência, palavra. Tem, por exemplo, na igreja, eu vejo, né, principalmente na obra, quantas pessoas, eu já atendi, já falei isso, inclusive, para a pessoa. Tem gente que chega na igreja, por exemplo, na igreja tem na liderança uma mulher que nitidamente, né, se cuida. E você vê que tem mulher que quando chega à igreja não tinha essa boa vaidade, né? Era mais abandonada, digamos assim, né? Não era que alguém a abandonava, ela se abandonava, né? Não cuidava, tal, não tinha esse cuidado, enfim. Aí começa a conviver, tá ali mais vendo uma pessoa de perto, tal, né? E não é só uma coisa que acontece, mas há essa direção também para quem está mais próximo, uma obreira interna e tal. E a pessoa ela pega essa referência, se cuida mais, né? Valoriza suas características físicas mais interessantes, enfim. Mas não pega o principal. Não pega Cristo, não pega Jesus. Então, às vezes, até fica bonita a pessoa. Ou melhora a aparência,
mas não pega o principal, aquilo que tem o poder para mudar a vida dela. Da mesma maneira tem homem, eu vejo que tem homem que vem na igreja, que gosta, né, do evento que tem. Se tem um evento numa das casas aí de recuperação, que tem churrasco, está no churrasco, e está no estacionamento, e tem um negócio onde só tem homem, está ali no evento, e fica o dia inteiro, num sábado. Mas não pega Cristo. Vem fazer algo, ao jovem que vem para o evento, vem para a festa, vem para isso, mas não pega Cristo. E, infelizmente, tem tudo isso na igreja. Naquele momento é legal. É legal, é bacana, tá ali, tá vivendo, tá junto com pessoas que você conheceu, que são boas, tal. Mas, na verdade, a vida da gente é aquilo que a gente planta. Você planta para ser um dos homens, você vai ser um dos homens. Se você não planta para ser um homem de Deus, isso vai te fazer falta. Você planta para estar do lado de gente rica, gente afortunada, você vai estar. A Bíblia diz, né, que a bênção, ela, como é que é a expressão que a gente usa? Cai na pessoa e derrama, respinga. Você está perto de uma pessoa que é muito abençoada, vai respingar em você? Claro que vai. Inevitável. Eu não quero ser respingado, eu quero ser abençoado. Eu não quero ser Ló, eu quero ser Abraão. Agora, esse é o exemplo perfeito. O Ló teve oportunidade para ser um Abraão? Aproveitou? Mas enquanto pôde conviver com Abraão, conviveu e desfrutou não do respingo, porque o Ló não foi respingado, o Ló foi lavado pela bênção do Abraão. O Abraão era tão abençoado, era um homem tão abençoado, um homem tão favorecido, que de todas as formas, até aquilo que ainda não tinha acontecido na vida dele, aquilo que ainda não tinha acontecido na vida dele, olha como que é a obediência. E a gente precisa aprender com isso. Porque assim, isso eu vejo acontecendo na igreja. Eu vejo gente que está pagando um preço, a pessoa que está ali obedecendo, a pessoa, ela tem sonhos? Tem. Ela tem projetos em Deus? Tem. E esses sonhos já estão materializados na vida dela? Não. Esses projetos já estão concretizados na vida dela? Não, mas ela obedece, porque ela tem certeza. Isso aqui é uma questão de tempo e não chegou o tempo de Deus, nesta área para mim, mas eu obedeço. Então você vê pessoas às vezes na igreja, por exemplo, vamos falar das 3 áreas. O Eliseu é um exemplo de uma pessoa que estava doente e curava. É ou não é? No final ele morreu daquela doença. Mas quem foi até o Eliseu para ser curado? Foi curado? Foi curado. No entanto, Eliseu teve uma doença que ele não foi curado. Mas olha o poder da obediência. No tempo de Eliseu não tinha Cristo para ele olhar. Não tinha Cristo como cabeça, mas ele tinha comunhão com Deus. Ele era, naquela época, o homem de Deus, quer dizer, a pessoa com quem Deus falava, dava direções, dava ordens diretas. E você não ouve falar que o Eliseu desobedeceu. O Abrão tinha um problema crônico e era o sonho da vida dele, a cura, a libertação daquela situação, que ela não era para ele nem física, mas era a área que ele mais recebeu promessa de Deus. A área que o Abrão mais recebeu promessa de Deus foi qual área da vida dele?
família. E a família do Abrão não crescia. E teve aquele episódio que o Abrão orou pelas mulheres que ficaram estéreis. O que aconteceu com aquelas mulheres? Elas pararam, foi uma maldição que Deus lançou, porque o rei lá, foi se relacionar com a Sara, e o Abrão orou, as mulheres voltaram a engravidar, e ele? E a mulher dele naquela época engravidou? Mas ali, ele obedeceu a Deus, e não só ali. Veja, na casa dele, por exemplo, aqueles 318 que ali foram com ele na guerra contra o Kedorlaomer, nasceram na casa dele, não eram filho deles, mas nasceram na casa dele, quer dizer, não tinha esse problema de esterilidade na casa dele. E eu poderia dizer de tantos aqui, e tem gente hoje, que você olha para a pessoa ela ora por alguém, ela aconselha e ora por casamentos, o casamento dela não está restaurado. Às vezes ela tem um problema grave com o marido, tem um problema grave com a mulher, mas ele crê e obedece, e está esperando de Deus ali a resposta. E às vezes que ele ora por alguém, pelo casamento de alguém, pela família de alguém, que ora, que aconselha, aquelas pessoas são abençoadas. Gente, isso eu me incluo. Quantas vezes que eu estava mal, fisicamente mal. Eu lembro de uma situação, uma vez uma pessoa veio com um problema no tal do ciático, e a pessoa assim, numa situação, segundo ela, insuportável, estava difícil, estava arrastando a perna, já de tanta dor, já tomando injeção daquelas fortíssimas e não fazendo efeito mais. E eu estava naquela fase que eu não conseguia amarrar o cadarço do sapato. E eu creio que Deus até permite situações como essa para tentar onde está o coração da gente, né? E terminou um culto, a pessoa veio, ora por mim, está assim, 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 assim. E eu não lembro qual dia que era, mas era um dia que tinha um culto à noite, no outro dia, igual hoje, assim, eu pregava cedo. E a pessoa veio, orei por ela à noite, eu estava nessa situação, não conseguia amarrar o cadarço. Mas amém, vamos lá, vamos orar, tal. Orei pela pessoa, como muitas vezes acontece, orei, a pessoa agradeceu, na hora não falou nada, e não era natural. No outro dia ela veio cedo, 7 horas, e chegava e fazia movimento assim, tal, e obrigado, tudo. Eu ainda falei, Senhor, não tem mais não? A hora que passar, fica um pouquinho também. A hora que passar um pouco dessa unção, deixa um pouco nas minhas também, nas minhas costas também. E ali você está sendo, eu não vou dizer testado, né? Mas é um teste. Para não ser egoísta, né? Como que foi lá e não ficou nada? É óbvio que isso aqui é uma maneira irônica de falar, né? Não é assim que a gente pensa, né? A gente só pensa, Senhor, eu também quero, também, né? Cura também, né? O mesmo Deus, não fui eu que curei. Essa consciência eu sempre tive, que não é a pessoa que ora que causa. Aquela pessoa teve a fé para pedir junto com outra, e onde tiver 2 ou 3 concordando acerca da mesma coisa ali, né, vai haver maravilhas do Senhor, e aquilo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vos fará. Então, quantas vezes gente que não é rica, que ora por pessoas, e sai, e a porta é aberta, e o negócio é fechado, e a pessoa traz, tem gente que traz contrato para pessoas que estão numa situação financeira que não é aquela situação ideal. Mas a pessoa crê, ora, e aquilo, cada vez aquilo vai trazendo resultados, e aquilo vai trazendo. Por quê?
Obediência. Quem está pedindo, quem está orando, quem está crendo, não está crendo que é capaz, que é poderoso, que é dono de alguma coisa, dono de unção, dono de poder, mas crê em Cristo. E uma coisa é certa, está na obediência. Porque em meu nome vocês farão obras, em meu nome vocês farão proezas, em meu nome vocês curarão os enfermos, salvarão os doentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Expulsarão os demônios. Agora, e a obediência? Eu vejo e volto no assunto da referência. A tua referência hoje na igreja é quem? É Cristo. E você tem olhado para Ele, cada palavra que fala de Jesus, aquilo realmente mexe com você, você pega, você reflete, você trabalha aquilo internamente e também externamente, com obras, com palavras, com uma postura que agrade a Deus, uma atitude que dá a Deus condições de te abençoar mais. Tem trabalhado a pessoa no meio de outras pessoas, se tornando essa pessoa, eu vou dizer melhor, porque Jesus disse que ninguém é bom. Amando uns aos outros. Amando. E amar é ter a boa atitude, não é gostar da pessoa. Tá? Amar, eu gosto. Não. Você pode gostar de algumas pessoas. Você pode ter afinidade maior com uma pessoa do que com outra. Isso é natural. A gente vê que até Jesus tinha afinidades diferentes com pessoas diferentes. A afinidade não era igual. O amor, sim. Está entendendo? Amar, ele amou a todos. Ele amou até aquele que veio para prendê-lo e o Pedro cortou a orelha. Foi lá e... Aquilo não quer dizer que Jesus gostava dele, que era o mal. Não, mas ele amou ele. Ele deu ali o que ele tinha. Ele não deu o que ele queria porque estava favorecendo a ele. Não. No que Jesus foi favorecido naquilo? O que aquela atitude o favoreceu? Nada. Então a atitude dele era a atitude que ele tinha de ter. Opa, eu posso curar esse homem? Eu vou curar. Eu posso ajudá-lo? Eu vou ajudar. Eu vou dizer para ele a verdade. Dizer a verdade é algo que a gente tem que usar como uma espécie, uma forma, uma ferramenta de amor para todas as pessoas. Tem gente que vai gostar da verdade que você vai dizer, tem gente que não vai gostar. Mas falar a verdade para as pessoas, e aí se a gente conseguir alinhar a verdade com a intenção certa, aí fica perfeito. Porque tem gente que a gente tem prazer em falar a verdade sabendo que vai ferir a pessoa. É ou não é verdade? Você sabe que tem coisa que você vai falar para a pessoa, é verdade, mas vai ferir a pessoa, porque vai trazer à tona algo que é ruim, algo que é nocivo, algo que algo que não é agradável de se ouvir. Tem gente que isso começa em casa. Você já reparou que tem gente que quando tem que falar que alguém está feio, fala com uma naturalidade? E tem homem que precisa estar atento a isso, né? Porque tem homem que só fala para a esposa quando ela não está boa, quando ela não está bonita, né? Ele não tem saliva para dizer assim, como ficou bonito seu cabelo, né? Como, eu não sei se algum homem fala isso, né? Mas, como se diz, como suas unhas ficaram bonitas, né? Eu acho que o homem não fala isso, né? O homem não vai ficar olhando as unhas, né? Vai, como se diz, vai olhar o todo. Quem olha a unha de mulher é mulher, né? Aquela coisa de cor, enfim, de se tem brilho ou não. Então, mas, como você está bem? Como se diz, mulher perdeu 100 gramas, você está emagrecendo, né? Agora, se a mulher ganha os quilos,
Ó, tá difícil. Não, eu estou falando sério isso aqui. Tem homem que eu já ouvi naqueles atendimentos desagradáveis, né? Que já chega assim, pegando fogo, que um só fala bem do outro ali naquela hora, né? Bem mal. E aí, a hora que chega da mulher, é assim, é regra. Não, porque ele não me fala isso, não me fala aquilo, não me fala aquilo outro. Mas isso aqui ele fala, isso aqui ele aponta, isso aqui ele mostra, isso aqui ele fala. Então, mas é verdade. Tá bom, mas só tem essa verdade? Você está entendendo? Só tem essa verdade para falar? Então, qual está sendo a minha intenção quando eu falo a verdade? Para minha mulher, para os meus pais, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os irmãos que não são de sangue. Que tem gente que pega um e outro aqui, às vezes, que eu vejo, para falar o que não é bom, mas nunca pega ninguém para falar o que é bom. Nunca valida ninguém. Oh, legal isso aqui. Olha, que bacana, parabéns pelo seu testemunho, ouvi, me edificou. Mas se ver uma atitude que não é boa, se ver uma ação que não é boa, vixe, eu vejo que tem áreas da igreja que são assim. Tem algumas áreas da igreja, por exemplo, que para mim, algumas pessoas nunca vieram e reconheceram. Olha, eu abençoo a vida daquele irmão, eu abençoo a vida daquela irmã lá daquela área, eu abençoo a vida daquela pessoa lá de tal área. Olha, ela faz, ela ajuda, ele faz, olha, ele fica ali, ele tal, ele apoia. Olha, eu vejo, né, o tanto que a pessoa... Não. Mas assim é um mínimo do mínimo, vem e fala. Ofende a pessoa, às vezes, que está ali. Sabe, não reconhece o trabalho, o envolvimento, o cuidado da pessoa. Uma das áreas que mais eu vejo isso, e talvez porque essa área cai em mim, é o estacionamento. Se eu falar para você que 5 pessoas... 5, eu estou falando desde quando existe a igreja aqui em São Paulo. Não é aqui na Taquari. Porque lá na Celso Garcia também era pequeno, mas tinha um estacionamento. Então ninguém, por exemplo, não vou dizer ninguém, pelo menos teve algumas pessoas, mas quase ninguém, reconhece que alguém fica ali. E acredite, o duro do estacionamento na igreja não é manobrar carro, não é ficar ali, às vezes, durante o tempo do culto, olhando os carros, não é ter que chegar mais cedo, né, para ajudar na organização e sair mais tarde, não é esse o duro, tá? O duro do estacionamento é, às vezes, aguentar gente folgada, que chega como se as pessoas trabalhassem para elas e recebessem muito bem, e não estivessem fazendo mais do que a obrigação. Eu, às vezes, fico no estacionamento. Eu já fiquei no estacionamento domingo e eu vi como é que é. Então, eu entendo que, às vezes, você vai dizer, mas às vezes tem um excesso ou outro. Claro, tem um excesso ou outro. E sabe um dos motivos de ter excesso? Você sabe um dos motivos? Direto vem um e outro falar comigo, tal. Eu falo assim, quer ajudar? Quero, fica. Não é qualquer um que aguenta aquilo ali. Então, assim, ou a gente vai ter que fazer igual Pedro disse. Vamos ter que deixar de pregar o evangelho para ficar lá. Está entendendo? Alguém que vai ser respeitado, por exemplo. Que aí, não, fulano, se falar, se for o pastor lá, se for o bispo, eu vou respeito. Se não for, não respeito, então. Mas alguém tem que fazer. É ou não é? Alguém tem que fazer. Tem que ficar, tem que ajudar, tem que organizar, tem que estacionar, né? Tem que sair correndo, às vezes, atrás de gente. Que é pedido, deixa a chave. Faz assim, deixa desse jeito, destrava. Põe lá em tal lugar. Por quê?
Ah, não é melhor. Não, por quê? Por que o outro pôs lá e eu não posso? Chegou mais cedo. Chegou antes. Por que eu não posso entrar? E assim vai, é tanta coisa. Eu já vivi a situação. Então, tem gente que para isso, porque lá é isso e tal, mas não faz. Não se dispõe ali a ficar, a fazer, a entender toda a regra, fazer parte dela. Então, se eu pegar aqui, eu posso pegar vários exemplos, vários. Outra área também que sempre tem um zoom, é a escolinha. Que para mim a área mais, de todas as áreas, é a área mais importante e a mais difícil da igreja. Porque cuidar dos próprios filhos é muito difícil. Cuidar do filho dos outros é uma missão. Está entendendo? Você pode, às vezes, estar ali na melhor das intenções, uma atitude, você está ali numa apreensão e algo dá errado ali, dependendo da mãe, dependendo do pai, nunca vai acreditar, não vai entender que o ambiente ali tem outras crianças, né, que situações podem acontecer e tal. Não é brincadeira, não. Aí uma palavra, é uma atitude, é algo que a pessoa acha que ela viu, e não viu todo, não viu, né, o contexto. Não é fácil, não. Então, tem gente que pega referência na igreja de beleza, tem gente que pega de riqueza, tem gente que pega de amizade, tem gente que pega um círculo, né, de alguém e está ali para tirar algum proveito. E tem gente também que pega as ruins, que em vez de crescer, se embrutece mais na igreja. Fica mais dura, fica mais ofendida. E a Bíblia diz que todo mundo deve olhar e crescer, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é? Cristo. Qualquer pessoa que puder, e é importante, a igreja tem essa importância. A igreja deve ser o referencial das pessoas. Mas o referencial de Cristo para as pessoas. Tem outros exemplos na igreja, e eu citei vários aqui, eu poderia citar outros ainda. Tem referência de bom pai na igreja? Tem. Tem referência de boa mãe na igreja? Tem. Tem referência de bom marido, de boa esposa, de bom filho? Tem. Mas cada referência que tem na igreja, ela tem que levar a Cristo. Naturalmente, eu sendo algo, eu vou referenciar alguma coisa. O pastor é referência para os obreiros. O mais velho é referência para os mais novos. A Bíblia fala isso. Seja referência dos jovens, seja mulheres, sejam referência das mulheres mais novas. Ancião, seja referência. Não fale referência, fala, seja o exemplo. Então, naturalmente, nós somos a referência. Mas você que está olhando para uma referência, você tem que primeiro, antes do dinheiro que a pessoa tem, antes da atitude para com determinada parte da família que a pessoa tem, antes da habilidade que a pessoa tem, antes do carisma que a pessoa tem, você tem que pegar a referência de Cristo dela. Porque tem gente na igreja também que tem referências humanas e não tem uma referência de Cristo. Acredite, tem gente na igreja que defende coisas, que fala coisas, que propaga coisas que não tem a ver com Cristo.
Tem gente que vai dizer, não, isso aqui é assim porque eu fiz. Tem. Que a mensagem que vai passar não é uma boa mensagem. Mas se você olhar só para os resultados dela, você vai olhar, nossa, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante, olha, e é interessante. Um resultado interessante não quer dizer biblicamente uma referência que eu devo seguir em tudo para a minha vida. Como eu estou dizendo, tem gente que às vezes tem uma característica que você olha para a pessoa e você vê. Mas, de repente, aquilo não vai te levar a Cristo. É igual quando chegava, agora tem menos, né? Tem vindo menos. Mas, às vezes, vinha. Às vezes ainda aparece, mas a periodicidade é menor. Depois da pandemia deu uma diminuída. Mas direto, assim, às vezes, vinha. Vinha um jogador de futebol famoso, vinha alguém assim do meio, alguma celebridade aí, alguém que conhecido. E às vezes se via, sabe, aquele movimento em torno, tal, uma outra pessoa ali, tal, aquela coisa. Esse é o tipo de referência que não pode ser para nós. Porque aquela pessoa, na verdade, está vindo atrás da referência. Você está entendendo? Aquela pessoa. Uma vez tinha uma pessoa que alguém falou, nossa, tal, você viu, tal? Eu falei, vi. E aí você foi lá falar? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, é o contrário, não é a pessoa que tem que vir. Se precisar, se quiser, e se algo ainda houver para ser acrescentado, a pessoa vai vir procurar. Falei, para que eu vou falar com a pessoa? Ah, a pessoa é essa, tal, é isso. Eu falei, tá bom, mas para mim não é. Não é algo que me agrega. Ela agrega para ela, agrega para o público dela, agrega para os seguidores dela, agrega para aquele campo dela, não é o meu campo. Para mim não é uma referência, não é algo relevante, interessante. Não. Aliás, eu não vejo na Terra alguém que seja digno de Eu admiro uma pessoa que sabe que venceu, e venceu pela palavra, tem uma história de vida de superação, porque se conheceu em Deus, porque superou o passado, trauma, superou uma vida que tinha tudo para ser uma desgraça. Isso eu sei admirar. E não tem a ver se a pessoa tem resultados expressivos em tal ou em tal área. Não, eu sou capaz de ficar ali horas ouvindo uma pessoa que às vezes, por exemplo, não tem dinheiro, mas uma pessoa que tem propriedade no que ela fala, na fé dela. Tem gente que nunca buscou, por exemplo, ser rico financeiramente. E tem gente que você vê que se buscasse teria sido. Mas não foi o foco da pessoa. Mas tem sabedoria. Isso eu gosto. Gente sábia me interessa. Não é gente que parece sábia, que é cheio de frase rebuscada. Gente de frase de efeito, frase para postar na rede social, aquelas frases que você sempre vê em caixa alta e alguém colocando um status num lugar e tal, tal, tal. Não, frase não muda a vida de uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa é a atitude. Está entendendo? Frase muda a vida de quem escreve livro, de quem vende livro. E no Brasil, por exemplo, quem mais vende livro não é quem escreve melhor. Não sei se você já parou para pensar isso. No Brasil, quem mais vende livros não é quem escreve melhor. Quem escreveu melhor no Brasil, depois de morrer, passar não sei quantos anos aí, o fulano, a obra do fulano. Aqui é assim, né? Mas quem vende livro aqui, eu lembro de uma época que aquele livro, acho que chamava O Veneno do Escorpião, né? Foi best-seller por não sei quantas semanas.
Aí você vai dizer assim, que livro é esse? Foi um livro escrito por uma prostituta, que contava as experiências que ela teve daquele tempo que ela era prostituta. Tem como isso ser bom? Hã? Tem como essa leitura ser boa? Mas foi mais vendido em não sei quantas semanas. Não estou falando um mês, 4 semanas, estou falando muitas semanas. Então não é porque uma pessoa tem um resultado que ela é referência. A nossa referência deve ser pautada em Cristo. Tudo, qualquer área da sua vida tem que primeiro ter Cristo ali. Tem Cristo, debaixo dele, então tem uma família, debaixo dele tem dinheiro, debaixo dele tem saúde, debaixo dele tem ali um resultado profissional. Opa, esse é bom, isso é bom para mim. Então eu vou pegar a referência de Cristo dessa pessoa, da fé dessa pessoa, da fidelidade a Deus dessa pessoa e também aprender com ela. Porque quer dizer, é possível eu me manter fiel a Deus, eu crescer em Deus, eu crescer em Cristo, que deve ser o meu cabeça, como foi o cabeça daquela pessoa, e avançar. Diferente disso, eu posso ter um ou outro resultado numa área da minha vida, mas esses resultados não vão se sustentarem. Essa semana a gente aprendeu sobre isso. A bênção não tem poder para suportar a bênção. A bênção não sustenta a bênção. A bênção acontece, a bênção é boa, a bênção ela nos alegra, mas ela não pode suportar a própria bênção. Se eu não estiver em Deus, se eu não plantar em Deus, se eu não conhecer Deus. E como é que eu conheço Deus? Quando eu experimento viver pela fé, quando eu pratico isso aqui, ó. Efésios 4 é um capítulo que deve ser parte de qualquer manual de quem quer crescer em Deus. A tua atitude para com Deus, para com o próximo, para com a tua família, para com a igreja, o teu olhar para as pessoas, o teu olhar para si mesmo, o teu olhar para Cristo. E às vezes nós estamos num tempo e coisas acontecendo, transição de muitas formas, mas a gente não pode perder o foco do principal. Inclusive, essa palavra é muito importante para que você alinhe as tuas referências na própria igreja. Na igreja tem todo tipo de referência, inclusive as ruins. Tem gente na igreja que tem que ser uma referência, igual a Bíblia tem os exemplos ruins, do que a gente não deve seguir, do que a gente não deve repetir, das histórias que a gente não pode repetir na vida. Não tem isso? Na igreja tem também. Na igreja tem história de gente que tinha tudo para ter arrebentado, em todas as áreas da vida. Gente que teve tudo para ser bem-sucedida, abençoada, um esteio para a obra, uma referência na família, mas seguiu o caminho errado. Seguiu o caminho que parecia mais fácil. Foi enganado. Eu falo isso direto, eu falo. Tem gente que pega uma coisa que quer muito e fala, Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Deus nunca fala só uma coisa para a gente. Nunca vai ser só aquela palavra de vitória, de bênção, de conquista. Tem a palavra de tratamento também, porque ninguém é perfeito ou já está perfeito. Então, há uma condicional para outra situação acontecer. Algo que eu faço, que eu dou a Deus, que eu permito ser lapidado, que eu cresço, e então eu recebo a promessa. E então eu vejo aquilo que Deus prometeu, que só Ele pode fazer na minha vida. Ah, eu vim, Deus falou isso. Falou, mas Ele falou algo também que Ele quer de você. Como a palavra de hoje. Fala de muita coisa que é legal, positiva, que é agradável, mas o centro, e para mim esse versículo.
que, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se o teu crescimento está assim aceleradíssimo, mas não é Cristo o centro, alinha esse crescimento. Se você está vendo resultados vistosos, assim, olha que coisa, não só você, mas tem gente vendo na tua vida, mas a base desses resultados não é Cristo. Ou você se alinha com Deus, e esse alinhamento pode te custar agora parte desse crescimento, pode de alguma maneira retardá-lo, pode diminuir essa velocidade, mas vai ter substância, vai ter sustentação. Ou você pode crescer e ir longe, daqui a pouco você descer na mesma velocidade. Essas são as referências ruins da igreja. Gente que vem e tem aquele crescimento meteórico que não é Deus. Gente que ganha dinheiro, mas que não tem Deus naquilo. Gente que a família aparentemente melhora a situação, mas não é Deus. Gente que estava mal e fica boa, e aquilo não é de Deus. O propósito para onde aquilo está indo não é de Deus, não é para Deus. Porque sempre vai ter a minha atitude ali. Qual que é o meu destino? Para onde eu estou destinando isso? O que eu estou fazendo com isso? Desde a palavra que eu recebo, até aquilo que já está nas minhas mãos. O que eu faço com o tempo que eu tenho? O que eu faço com o que Deus colocou nas minhas mãos? O que eu faço com o poder que Deus me deu? Deus me dá autoridade sobre uma pessoa, sobre duas, sobre 100, sobre 1000, sobre um bairro, uma cidade, sobre um país. O que eu estou fazendo? Deus me coloca numa posição, numa evidência. Até esses dias ainda, né, eu recebi uma mensagem, primeiro pastor e depois obreiros. Inclusive já que é a reunião dos obreiros, né, dos servos e discípulos. Tomara que a pessoa que mandou anonimamente esteja assistindo, porque não é daqui, é de outra igreja. Um obreiro do louvor começa a ter um comportamento diferente. E vai lá e bloqueia o pastor dele, bloqueia os obreiros mais velhos e os obreiros e pastores que já foram pastores dele ali naquela igreja, de ver o status dele do WhatsApp e as redes sociais. Só isso já mostra que esse obreiro está indo no caminho. Espera aí. Você tem rede social e posta alguma coisa na rede social para alguém ver. É ou não é verdade? Senão, não posta. Deixa guardado ali no seu celular, no pendrive, no computador, guarda numa pasta, imprime a foto. Mas ele é obreiro. Se ele é obreiro, ele está debaixo de autoridade. Quer dizer, ele assumiu uma responsabilidade e o obreiro sabe, ele aprende isso no curso, lá no primeiro. Que a partir do momento que a pessoa ela tem... Por que a pessoa, quando se torna um obreiro? O obreiro é o cooperador, aquele que está de branco para cima. E na consagração, talvez você já se perguntou, por que o cooperador ele tem uma testemunha e o aspirante não? O aspirante não é obreiro. O nome já diz, ele está aspirando ser, né? Mas ainda não é. Não passou pelo processo, não foi aprovado, ele está lá. Então ele está caminhando, mas não chegou lá ainda. O obreiro não, o obreiro ele já representa. Mas o aspirante já tem um nível de representação e ele já aprende lá, no curso de aspirante ele aprende. A partir do momento que você vai fazer a obra publicamente, porque tem outras maneiras de fazer a obra, você pode colaborar em outras áreas da igreja sem ser um obreiro. Tem gente que fala, eu quero ajudar, mas não quero ser obreiro, eu não quero isso. Eu quero
eu não quero aparecer, enfim, tem um nome, né? Quando eu não quero aparecer, como é que fala? Eu quero anonimato, isso, pronto. O obreiro não dá para ele ser anônimo. Quero anonimato, não quero aparecer, não quero que saiba que fui eu, quero apoiar em algo que precisa, tá, onde ninguém tá. Tem muita gente, inclusive, que tem essa postura. Eu quero estar numa área que mais precisa, mas que não aparece. Eu quero estar numa área que não tem evidência, enfim. O obreiro que vai para o curso, que vai ficar em pé, ele sabe que ele tem algum tipo de evidência. Ele passa a ser uma referência. Não importa para quantas pessoas, ele é uma referência. Aí o obreiro vai, passa pelo processo, ouve e aprende. Começou aí. Quando o pastor ainda falou comigo, eu falei assim, mas aí já é o motivo. Um obreiro, eu não fico atrás de rede social de obreiro. Não vejo de ninguém. Quando alguma coisa eu vejo, alguém mandou para mim. Ó, isso aqui tá... A pergunta é, tá certo isso aqui? Né? Que tem os obreiros que são vigias de obreiros também. Não é que a gente manda, mas tem obreiro que ele vê tudo, né? É quase que aquele terceiro olho que dizem que alguns têm, né? Ele vê tudo. Então, a pessoa já tem essa postura, é assim, ela tem que ser digna. Eu quero ver o que o mundo vê, eu quero postar o que o mundo posta, eu quero concordar com tudo, eu quero ser o legalzão. Tá bom. Não dizem que a gente vive numa democracia, você faz o que você quer? É ou não é? Simples, sem problema. Vai lá e vive o que você quer viver. Mas tira o uniforme. Deixa o preto e branco, porque preto e branco, dentro do Ministério Mudança de Vida, você está sendo uma referência. Quer dizer que alguém permitiu que você esteja ali para apoiar essa obra. Ok. O obreiro vai, bloqueia todo mundo. O pastor ainda hesitou. Ah, é jovem, tal, né? Daqui a pouco, posta uma imagem de uma coisa assim que a gente abomina, um tipo de música e palavra e postagem com um palavrão tal. O pastor chamou para se manifestar. Mas tomara que esteja assistindo e ouvindo. Porque assim, na verdade, você está colocando a tua mão numa maldição, você que fez isso. Porque você é participante, se esse sangue aí for derramado, você tem parte nisso. Que você que então está vendo essa atitude e achou demais, você devia ter chegado nessa pessoa e falar, olha o que você está fazendo com a tua vida. Eu quando vejo um jovem que ele está caminhando a passos, não precisa ser largos, pode ser curtos, para uma vida desgraçada, eu sempre faço a mesma pergunta. Do jeito que você está indo, vamos pensar agora, você tem quantos anos? 14, 15, 17, 18, sei lá, quantos anos? Do jeito que você está indo, vamos dizer que nada mude na sua vida, daqui 5 anos, como é que você vai estar? Daqui 10 anos, como é que você vai estar? Você vai olhar para os teus amigos que hoje estão fazendo isso, aquilo outro, e daqui 10 anos você vai ver eles nessa vida. E você vai estar em qual vida? Você vai estar onde? Você vai estar fazendo o quê? Que é o que eu falaria para esse obreiro dessa igreja aí. Que o pastor falou. Meu filho, olha aqui, ó, a oportunidade que você tem. A gente tem gente na igreja hoje, que você ouve testemunhos, que você ouve o relato, pega o jornal, no jornal tem muito isso. Gente que está na igreja há 20 anos. Que há 20 anos atrás tinha 15 anos, tinha 14 anos, tinha 20 anos. E que ficou, que permaneceu, que perseverou, que olhou para Cristo. Que teve aqueles jovens também da igreja, eu sou desse tempo, dessa época. São raros os que estão na igreja do meu tempo. Eu cheguei muito novo na igreja. As pessoas que hoje estão na igreja, ainda permanecem na igreja, que é da minha época, todos os que estão na igreja da minha época, que são raras os casos, estão muito bem.
É gente assim, tá muito bem na vida. Todas as áreas que você olha, tá muito bem. Só que tem uma multidão que não está mais, que era esse tipo de gente. Não é bem assim, não precisa de tudo isso. Não, mas também a vida tem que ter isso também. Vai ver a vida dessas pessoas. Olha para a vida dessas pessoas. Principalmente os jovens. Eu cheguei na igreja, não era jovem, eu era adolescente. E tinha, como sempre tinha um grupo na minha época. Esses dias alguém mandou uma foto para mim, que dessa foto, devia ter ali uns 30, teve um jogo de futebol tal, e tiraram uma foto ali, teve um evento numa chácara, tinha um monte de... Estou falando só de homem, não vou falar nem das moças que tinha na época. Tinha uns 30 rapazes ali. De 13 a 20 anos ali na foto. Sabe quantos da foto estão na igreja? 3 dessa foto. Um sou eu e os outros 2 estão em Rio Preto. Os outros 2, assim, estão muito bem, não são... Um é obreiro, mas não é interno, e o outro não é obreiro. Os 3 estão muito bem na vida. Agora, a pessoa que mandou a foto para mim falou da situação dos outros tantos que tiveram oportunidade. Todos nós tivemos as mesmas referências naquela época. Por isso que eu estou falando para você o peso e a importância. Todos nós, eu tive, todos eles tiveram. E de alguma maneira a gente era colega, amigo, estava ali todo mundo, naquela época, no que seria na época o trabalho dos jovens. Inclusive esse era um trabalho de jovens. É incrível você ver aqueles que abandonaram a fé como que estão. Tudo. Você olha para a imagem, a fisionomia de amargura, as histórias que você ouve. Não a circunstância, porque circunstância é algo do momento, é algo externo, mas a situação que cada um está. Eu até junto com uma dessas pessoas bolamos ali uma frase, um cartão, vamos mandar, vamos lembrar elas, ainda dá tempo, ainda tem gente que já morreu. Ou seja, não tem um velho ali. Não tem nenhum velho. Tem gente que já morreu mal. Tem gente assim que tem situações na vida agora que só tem salvação, não tem mais jeito de ter uma vida plena, só salvação. Jesus agora é só para salvação, não tem mais vida. É a misericórdia de Deus para salvar e ir. Por quê? Porque a vida com Deus não é brincadeira. E todos nós, você está ouvindo essa palavra aqui, talvez, de tudo você pega esse exemplo. Então pega. Às vezes você olha, pensa, tem aquela ideia de não é bem assim, eu acho que não é tudo isso, eu também já ouvi isso, já antes, já vi tal, já vi gente que não está em Deus, eu não vou falar na igreja, em Deus. Já vi gente que não está mais em Deus, mas não é tudo isso, não está bem assim. Pega a Bíblia. Releia depois o Efésios 4. Você talvez já tenha casos e exemplos, como eu tenho. Eu aprendo com cada exemplo de gente que passou perto de mim. Eu sempre falo que todo mundo que passa perto de mim me ensina alguma coisa. Direta ou indiretamente. Positivo ou negativamente. Sempre as pessoas estão passando uma mensagem. E a nossa mensagem hoje é: olha para Cristo. Ele é o cabeça e é nele que você deve crescer. Se tem algum crescimento que está acontecendo na sua vida que não tem Cristo como centro, alinhe esse crescimento. Eu vou perder. Você não perde. Quando você coloca Cristo no teu foco, você não perde.
Talvez aquilo que para você era ganho, você vai tratar como perda, igual Paulo disse. Algumas coisas que antes para mim eram ganho, agora eu trato como perda. Não importa mais. Desde que Cristo seja o meu foco. Inclusive foi ele quem escreveu isso aqui aos Efésios. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza, pegue o seu propósito, coloque no seu coração. E vamos orar ao Senhor agora. Alinha. Que você tenha referências consideráveis na igreja, mas que a cabeça de todas elas seja Cristo. Quer estar melhor, quer crescer, quer avançar, quer prosperar, quer adquirir conhecimento, experiência. Amém, é importante, a gente precisa de gente assim. Mas a gente precisa ter Cristo como cabeça. A Bíblia diz que o resto é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, mas tem que estar na cabeça que é Ele. Tem que crescer pelo cabeça que é Cristo. Eu lembro na época, teve uma época que começou não é à toa dessa foto que eu estou dizendo para você, tem 3. Teve uma época que vai adquirindo uma idade, algumas coisas, um foi saindo, aí você tem contato, na época nem tinha WhatsApp. Mas um que falava para o outro, que encontrava o outro, às vezes, num lugar em comum, fora da igreja, como uma escola, como talvez um lugar onde todo mundo passava por alguma coisa e falava, ah não, fulano, agora eu estou fazendo isso. Ah não, e às vezes, no começo, eu lembro de ter essa sensação, de comparado a algumas coisas que eu estava ouvindo, de estar ficando para trás. Isso ninguém me falou, isso eu vivi. Eu lembro de ter um momento, de ter encontrado algumas pessoas, e depois de ter conversado com eles, a sensação é, eu estou ficando para trás. Olha o que o fulano ali está vivendo, olha o que o fulano ali, olha como é que o fulano está. Eu aqui que parei com isso, que deixei aquilo, estou na igreja, estou agora, sou obreiro, não, eu estou perdendo. Eu estou perdendo, eu estou ficando para trás. Mas aí Deus é perfeito. Aí a gente chegava na igreja, vinha aquela palavra que dizia, não, você está plantando, não olha para a direita, não olha para a esquerda. O ímpio ele passa, daqui a pouco você já não vê mais. Aquele que toca no arado, põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor não agrada dele. Por isso que eu digo, às vezes você está aí, você tem histórias recentes de gente que, não, eu fiquei sabendo, não, eu vi o fulano, não, tal pessoa, ok. A palavra de Deus, ela não mente. Ela não falha. A Bíblia não é a minha geração. A Bíblia é a verdade. Creia nela. Olha para Cristo. E que Ele seja o cabeça da tua vida, das tuas obras, a direção para onde caminham os teus pensamentos, a base e o alicerce dos teus exemplos e de todas as tuas referências. Senhor, meu Deus, eu oro para que o Senhor ajude cada um de nós, meu Pai, a crescermos, meu Deus, na palavra, a crescermos, meu Deus, no Senhor, a avançarmos, meu Pai, no Senhor como nosso exemplo maior. O Senhor, meu Pai, como a nossa base, o Senhor, meu Deus, como a nossa referência principal.
Nós temos, meu Deus, referências, exemplos nessa terra de pessoas que têm bons resultados, boas atitudes, que têm, meu Deus, um bom comportamento, que têm, meu Deus, propriedade em determinados assuntos, mas que nunca percamos de vista, meu Deus, o Senhor. Que o Senhor esteja acima de todos os bons exemplos, os bons resultados, e que o Senhor, meu Pai, de forma nenhuma, deixe de ser a nossa principal referência. Aquele, meu Pai, em que todas as outras devem passar. Eu peço, meu Deus, que se tem alguém desalinhado do Senhor, alguém pegando apenas, meu Deus, coisas superficiais, alguém pegando coisas, meu Deus, que são coisas passageiras, e trocando, meu Deus, as eternas, trocando as permanentes pelas passageiras, eu oro para que o Senhor venha acudir essa pessoa agora, ela seja acudida pelo Senhor, meu Pai, que essa palavra venha trazer correção para ela, e que ela se volte para o Senhor, que cresça no amor, que cresça, meu Deus, a cada dia, em tomar o Senhor como exemplo principal e maior da vida dela. Que assim ela cresça, caminhe, que assim ela faça a tua vontade, que ela esteja no centro da tua vontade, que ela veja a tua glória, que ela desfrute, meu Deus, do teu poder. Eu oro, meu Pai, agora e consagro o propósito da mudança de cada pessoa, Senhor. E eu peço mais uma vez, meu Deus, pela mudança de cada uma dessas situações que nós temos apresentado e temos declarado que não vamos levar conosco para o ano que vem. Essa, meu Deus, é a nossa fé. E nós temos, meu Pai, a cada dia deixado claro, com orações, com perseverança, com atitudes como essa de agora, meu Deus, que essa é a nossa fé. Que nós cremos, meu Deus, no Senhor. Que nós acreditamos, meu Pai, e sabemos que o Senhor vai vir, meu Deus, para nos socorrer, para nos abençoar. Que o Senhor, meu Pai, vai trazer justiça, que o Senhor vai mudar, que o Senhor está mudando, que tem situações, meu Deus, que o Senhor já mudou. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor já mudou, como diz a Tua palavra, que tem coisas que nós pedimos e já recebemos. E eu declaro, meu Deus, mudança na família, eu declaro mudança na saúde, eu declaro mudança nas finanças, eu declaro, meu Pai, mudança na condição profissional dessa pessoa, eu declaro mudança, meu Deus, nessa enfermidade que eu declaro curada, essa pessoa, meu Pai, livre, liberta, meu Pai, transformada, ela vendo, meu Deus, a Tua glória, ela vivendo e desfrutando do Teu poder, o Senhor abençoando a vida dela. O Senhor fazendo a diferença. E ela vendo, Senhor, a Tua operação. Ela vivendo, meu Deus, os Teus milagres e as Tuas maravilhas. Eu peço que o Senhor derrame unção e poder. Que cada um aqui, meu Deus, veja a Tua glória. Que desfrute, meu Deus, do resultado da sua fé. E nós temos, meu Pai, nos derramado pela fé. Nós temos praticado a nossa fé, para que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe. Eu declaro bênção, vitórias, e vitórias este ano de 2022, o ano de 10 vezes mais, meu Pai. Eu declaro transformações, eu declaro resposta para cada oração, eu concordo, meu Deus, com cada oração, e eu ligo, meu Deus, cada uma aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.